Esta semana é uma semana muito especial, porque no dia 1º de abril, o Método RIA faz 3 anos. Sim, este método que muitas pessoas não entendem. O que ele significa reprogramação integral para o autocuidado. E este método, na verdade, ele começou a existir bem antes do que o dia 1º de abril de 2018. Desde quando eu comecei lá em 2014 a pensar estratégias para emagrecer, ele já estava sendo gerado, eu falo. A gestação dele demorou de outubro de 2014 até abril de 2018. Então eu consegui neste período mudar a minha forma física externa, mudar a minha mente, acessar o coração de outras pessoas, usar essa metodologia para transformar pessoas que estavam perto de mim e ainda conseguir, numa situação assim bem difícil da minha vida, dar força e suporte para uma das minhas irmãs que hoje dorme no Senhor, para que ela se visse livre de um uso abusivo de substâncias tóxicas, entre elas crack. A minha irmã que faleceu, ela era dependente química, e essa dependência química levou ela ao fundo do poço, ao ponto de usar crack. E ela então, um dia, uma forma muito desesperada, solicitou no grupo da família para que alguém fosse ajudá-la, porque tinha uma pessoa dentro da casa dela que estava manchando a reputação dela. Nesse período eu já tinha emagrecido, eu já tinha ajudado algumas pessoas com o método e eu não fazia ideia do que eu ia encontrar quando eu fosse até a casa da minha irmã, mas eu sentia necessidade de ir porque o texto que ela escreveu estava muito confuso, os poucos áudios que ela mandou, ela estava muito ansiosa. Indo até a casa dela, eu vi que ela estava agitadíssima e fechava a janela. E eu comecei a conversar com ela e falar: irmão, o que está acontecendo? A fulana veio morar comigo, só que ela está me expondo. Ela está colocando a minha reputação em jogo. Aqui onde eu moro, todos me têm como uma pessoa muito querida. Por fim, eu entendi que essa pessoa usava droga dentro da casa dela. Eu consegui conversar com essa moça para que ela devolvesse a chave e deixasse a casa da minha irmã. E quando tudo resolvido, isso tudo numa tarde, eu e meu marido, de uma forma carinhosa, mas pressionando para saber a verdade, perguntamos à minha irmã que tipo de envolvimento ela tinha com aquela pessoa usuária de drogas e por que ela tinha aceitado essa moça morar com ela. E aí então ela não quis de imediato dizer o envolvimento dela, porque ela também era usuária, mas nós começamos então a abraçá-la e falar que nós estávamos ali para dar suporte a ela. E nisso ela então confessou: não, eu também sou usuária. E eu falei: o que você usa? Ela: eu uso tudo, incluindo esta noite eu usei 10 pedras de crack. E ali então, como fosse um buraco que me levasse para o fundo, eu só fui sentindo assim uma angústia muito grande. E eu falei assim: olha, há 6 meses eu estive aqui na sua casa e como você tinha pegado dinheiro emprestado comigo, com meu pai, eu já desconfiava que você estava usando drogas. Por que você não me disse daquela vez? Ela virou e falou assim: irmã, eu olhava para sua cara com aquele olhar de desesperador e pensava: a minha irmã não merece isso. E aí, pessoal, eu me dei conta de como que nós podemos ser pouco acolhedores diante de uma situação que a pessoa quer ajuda. E ali, naquele dia, nós fizemos um pacto, eu, ela e o meu marido, que nós estaríamos sempre com ela, apoiando para que ela resistisse àquela dependência química, porque ela não queria ser internada. Mas ela teria que ter bastante confiança em nós e no método que a gente estava propondo a ela.
Então, a primeira coisa que eu conversei com ela foi que um corpo muito intoxicado precisava passar por uma detoxificação. E as etapas da detoxificação tinha ali uma nova forma de pensar a alimentação, a necessidade de atividade física, alguns suplementos que ela ia precisar usar entre vitaminas e minerais, e ela ia precisar gerenciar a mente dela para não voltar de novo ao consumo, visto que ela usava drogas de todos os tipos. Ela usava cocaína, ela usava fristo, ela usava merla, ela usava crack, maconha. Então eu falei, minha irmã, você quer mesmo se ver livre disso? Eu quero. Então eu falei assim, olha, eu desenvolvi uma forma de trabalhar quando eu estava obesa e já trabalhei com outras pessoas, inclusive pessoas com dependência de álcool e cigarro, e que tiveram resultados seguindo esse passo a passo do detox. E eu falei, além de tudo, de você passar por um processo detox especificamente, você vai ter que retirar tudo e qualquer toxinas extras. Então a sua alimentação tem que ser muito natural. Aí eu falei com ela assim, ó, assim como eu vou te pedir para tentar de tudo ficar abstinente de qualquer droga ilícita, os alimentos industrializados agora para você fazem muito mal. Por fim, então, nós tivemos muito sucesso. Eu entrei com vitaminas e minerais. Eu lembro que ela falava do magnésio. Hoje, eu faço a solução de Borlotti, que é o magnésio, a vitamina C, o bicarbonato e o limão. Isso tem um sabor que não é agradável, mas não é horrível. O magnésio puro, quem já tomou cloreto de magnésio, ele é muito amargo. E ela ligava para mim e falava assim, irmã, traz o meu amarguinho, porque ela sentia que ela relaxava, que ela conseguia dormir melhor, que ela tinha menos dores, porque a fibromialgia, pelo que eu entendo, é algo da nossa família. Eu sou fibromialgica remida, a minha mãe é fibromialgica controlada e ela tinha muitas dores. E uma outra coisa, quem usa crack tem uma tendência a parar e ficar com constipação crônica, e ela não teve. Então ela usava magnésio, eu passei para ela alguns complexos vitamínicos, entre eles vitaminas do complexo B, porque era uma necessidade urgente ali para estabilizar a bainha de mielina, que é uma proteção dos neurônios, já que ela ia ficar naquele período de abstinência. Entrei com vitamina C, outros minerais, os sucos da cura, que ela fazia e mandava vídeo para mim. A alimentação dela, ela estava naquele período pagando contas de drogas, então eram contas muito altas e a gente ajudava, mas ainda assim eram contas muito altas. O dinheirinho dela era bem apertadinho, então eu falei assim, olha, faz uma conta aí em frente no verdurãozinho e eu vou transferindo dinheiro para o moço, para você. Eu me lembro um dia até que ela ficou desesperada para que eu pagasse esse senhor e eu desconfiei que ela estava querendo comprar droga. A gente fica assim, não é, gente? A gente não sabe o que fazer, mas na verdade era o moço que não ia ter mais a banquinha de frente para o prédio que ela morava e queria o dinheiro, R$70, sei lá, R$80 que estava devendo a ele. Mas naquele período eu achei que ela estava contando mentira para mim, que ela estava devendo de novo droga. Mas eu posso dizer para vocês, ela disse para mim que depois daquela conversa, ela tomou para si a responsabilidade, voltou para a igreja e ela usou uma única vez maconha. Fora isso, ela não usou mais nada. Infelizmente, mas assim, hoje Deus tem tratado meu coração bastante, que eu vou segurar aqui a emoção. Infelizmente, propósito de Deus, ela foi levada precocemente. Eu não quero contar aqui sobre a morte dela, foi uma morte muito violenta, mas eu posso falar para vocês, Deus me deu a oportunidade de aplicar este método na vida dela para que ela conseguisse vencer uma dependência química e desse sentido à vida dela e se tornasse a pessoa que ela nasceu para ser. E aí, depois da morte dela, eu comecei a ter outras pessoas que me buscavam pela questão do emagrecimento, pela questão de doenças crônicas, pela questão de outras dependências. E aí, então, eu comecei a ver que existia um formato, existia uma organização
que eu trabalhava. E então eu sentei um dia e anotei o que eu fazia. Eu trabalhava a questão do autocuidado, eu trabalhava a questão do sono adequado, eu trabalhava a questão da hidratação como uma forma detox, beber água, usar os chás, usar os sucos de vegetais, a proporção da salada no prato, os molhos. E aí eu falei, gente, eu criei uma forma de trabalho que eu nunca vi ainda. Dessa forma não. Eu não tinha visto em canto algum que continha uma ordem a ser trabalhada que incluía detoxificação, incluía suplementação, incluía desparasitação. Desde lá eu já tinha falado com ela da importância de tomar medicações para eliminar os vermes e incluía uma mudança no estilo de vida para reduzir as toxinas, não somente retirada das toxinas no corpo. Eu falo que a melhor forma de detoxificação, primeiro, é beber água na quantidade adequada por quilo de peso. O segundo é não se intoxicar, porque se a gente não se intoxica, a gente não vai ter intoxicação. Mas a gente precisa remover as toxinas. Então, com essa primeira história, desde a minha mudança, que eu saí de 96 quilos para o atual 70, eu não sei quanto que eu estou pesando hoje, mas eu fico em torno de 70, a mudança de estilo de vida da minha irmã, posteriormente aquilo que eu consegui fazer de qualidade de vida para o meu pai, tantas outras famílias que eu atendi ajudando, seja no emagrecimento, seja no controle das doenças crônicas. Então, eu já tinha o método pronto, mas quando chegou no dia 1º de abril de 2018, pós-feriado de Páscoa, nós estávamos lá em Lagoa Guanandi, isso fica em Itaoca, ali em Itapemirim. Finalizamos aquele feriado tão gostoso e eu comecei a pensar, gente, eu tenho uma riqueza nas mãos, eu tenho um método organizado que tem feito a diferença na vida de tantas pessoas. Eu cheguei em casa e fiquei pensando sobre um nome, até que veio método, porque é organizado, da reprogramação, porque a gente vai mudar a nossa mente, integral, porque é uma coisa de dentro para fora, do fio do cabelo ao dedão do pé, para o autocuidado, porque eu não quero ser babá de ninguém, eu quero que vocês tenham autonomia. Então, este método que eu desenvolvi, que eu chamo de RIA, é pela sigla dessas palavras, Método da Reprogramação Integral para o Autocuidado. No dia 1º de abril, faz 3 anos que ele foi nomeado, mas ele já existia desde o final de 2014, quando eu tive a necessidade de mudar a minha percepção do que era saúde. Depois, em 2016 para 2017, quando eu ajudei a minha irmã a se restabelecer enquanto uma pessoa digna, que não dependesse de uma droga para viver. Depois com outras pessoas, mas foi a partir do dia 1º de abril de 2018 que eu comecei a divulgar com esse nome. Muitas pessoas perguntam se eu patenteei esse método. Eu não patenteei esse método. Você tem medo de alguém tomar essa ideia? Não tenho medo de alguém tomar essa ideia. Porque aquilo que Deus me deu foi por revelação. Sim, eu acredito que isso tem as mãos de Deus, porque eu sozinha, mesmo com o conhecimento e a busca do conhecimento, eu não sou capaz de fazer algo tão elaborado como esse método é. E eu acho que para uma pessoa me catar, me roubar, me tirar o direito do nome, tudo bem, mas para que essa pessoa entenda qual é a profundidade do método, porque quem vem até a mim, seja por uma consulta física, seja por uma consulta online, seja porque participa dos grupos de desafio, percebe o quanto que eu me esforço para fazer de uma forma integral a saúde. Eu não falo apenas sobre alimentação. E nem falo de uma alimentação cara, como algumas pessoas acham que o que eu estou propondo é uma alimentação cara. Eu não fico falando de
tantos suplementos ao ponto de você ter uma bula com 15, 20, 30 suplementos. Mas eu falo também muito sobre a autorresponsabilidade para que as pessoas parem de romantizar a comida. Ai, o meu pãozinho, eu sou tão apaixonada por pão. Vai continuar doente, meu bem? Continue apaixonada por aquele que está te matando.